Gálatas capítulo 2, verso 16. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Mas se, procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não, porque se torna a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou, e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois, se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei, ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão? Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Amém. Senhor, fala conosco, nos ensina, nos dá mais fé e ajuda aqueles que ainda não têm a fé a crerem em Cristo nessa noite pela pregação da Tua palavra. Eu oro, Senhor, pedindo a manifestação do Teu poder que salva, em nome de Cristo. Amém. Podeis sentar. No mundo tem duas religiões, só duas religiões. Existe ainda uma terceira via, que é aqueles que dizem que não existe nada após a morte. Na verdade, eles têm medo de até pensar na simples ideia de que existe um Deus. Então eles preferem ficar com o seu próprio intelecto, com o seu raciocínio, que só existe essa vida, porque é até mais cômodo para quem pensa assim, porque daí eu posso viver à vontade, porque no final não vou ser julgado, não tem juízo sobre mim, e se eu morro acaba tudo, então eu vou viver a minha vida, e acabou. Mas e aqueles que creem que existe uma vida após a morte? E a Bíblia diz que por causa do pecado, todos nós vamos experimentar a morte. Só tem uma maneira de você não passar pela morte: você estando em Cristo na volta de Jesus, no arrebatamento. Aqueles que são de Cristo vão ser transformados e vão ter um corpo glorioso como Ele tem. E essas pessoas, quando Cristo voltar, elas não vão experimentar a morte, mas vão ter o corpo transformado, porque carne e sangue não podem herdar o reino dos céus. Mas então, quais são as duas religiões que todos aqueles que creem numa vida após a morte têm que se apegar? A primeira religião é aquela que eu vou chamar da verdadeira religião.
E nessa religião, a verdadeira, de maneira bem simples, eu digo a você nessa noite, nesse caminho, nessa religião verdadeira, Deus faz todas as coisas para salvar os seus, e simplesmente as pessoas recebem, mas Deus faz tudo, o homem não faz nada. Essa é a primeira religião, e é a verdadeira, é aquela que está aqui diante de mim, na revelação de Deus na Escritura. Mas tem uma segunda religião, que muitos andam por ela, e nessa segunda religião você pode colocar aquele jargão: muitos caminhos levam a Deus. Não, só Cristo leva a Deus, nenhum outro caminho leva a Deus, porque por causa do pecado, todos estão separados de Deus, porque Deus é santo, e os vossos pecados fazem separação entre vocês e Deus. Então essa segunda grande religião que a maioria das pessoas no mundo estão, é aquela religião na qual elas têm que fazer alguma coisa para serem salvas, e eu chamo isso de religião de obras. Nesse caminho até vão dizer que Deus fez 90%, 95%, 99%, mas ficou 1%, e se o homem não fizer 1%, ele não consegue. Nesse tipo de religião, a cruz de Cristo, ela não traz uma salvação definitiva, consumada, ela apenas possibilita a salvação. Ela só torna possível que o homem dê o último passo, mas se o homem não der o último passo, Deus não pode fazer nada por ele, Deus não pode salvar ele. E essa é a religião da maioria dos homens do mundo. Paulo pregou para a igreja de Gálatas. Paulo anunciou o verdadeiro evangelho, ele anunciou a religião verdadeira. Deus fez tudo por vocês, ó Gálatas, e Cristo foi crucificado por vocês, ó Gálatas. E eles então receberam a Cristo pela fé. E eles então tiveram início numa vida com Deus, uma vida espiritual. Lembrando que quando você fala vida espiritual, entenda isso, é uma vida que só o Espírito Santo pode dar. Não tem como você falar que a pessoa é uma pessoa espiritual se ela não tem o Espírito habitando nela, guiando ela, levando ela a Deus em adoração, levando ela a Deus em confissão de pecados, construindo os pensamentos e formando tudo aquilo que Cristo pensa na mente dessa pessoa. Mas Paulo não pôde ficar ali nessa igreja, nessa região da Galácia, atual Turquia, porque ele tinha outras igrejas para plantar, ele tinha outras igrejas para pregar, ele tinha outro povo também para anunciar o Evangelho. Nós estamos no início da propagação da verdadeira religião. O Filho de Deus morreu na cruz por pecadores, e Ele mesmo diz que Ele é o principal dos pecadores, porque antes de conhecer a Cristo, quando Ele chegava a Damasco na Síria, Ele era um matador de crentes, perseguindo a igreja de maneira impiedosa, buscando até mulheres em suas casas para serem julgadas, e depois terem a justa condenação, segundo o judaísmo, segundo as diretrizes do tribunal religioso de Jerusalém, o Sinédrio, do qual provavelmente o próprio Paulo fazia parte. Ele não poupava nem as mulheres. Diz a Escritura que ele estava lá quando Estevão foi morto por causa do Evangelho. O Evangelho era muito precioso para Paulo. Na verdade, ele diz que tudo que ele tinha, ele diz que é refúgio, ele diz que é esterco. E vocês sabem o que é esterco? A gente joga na horta.
para ser adubo. Ele diz que tudo que ele tinha diante dos homens, tudo que ele tinha aprendido, toda a religião judaica, a qual ele tinha se dedicado durante toda a sua vida, todo o seu conhecimento de latim, da filosofia grega, tudo isso era nada, porque agora ele tinha encontrado a Cristo, ele tinha encontrado tudo. Por isso ele fala: eu posso perder tudo, eu só não posso perder Jesus, porque Jesus é tudo que eu preciso. E então, ele fica sabendo que na igreja dos Gálatas, chegaram alguns judeus, e estavam dizendo o seguinte, falou assim: olha, vocês já têm Jesus, muito bem, que bom, nós também cremos em Jesus, mas vocês precisam fazer algo mais. Esse é o problema, preste atenção, esse é o problema, quando o homem anuncia Jesus e diz, mas tem algo mais, o Evangelho diz que Jesus é suficiente. Essa é a boa notícia. Se você crê em Cristo, você tem tudo. Se você não crê em Cristo, você não tem nada. Você continua morto nos seus pecados. Então esses judeus convertidos a Cristo, eles começaram então a adulterar, a perverter o Evangelho que Paulo tinha pregado de maneira direta, conforme ele tinha aprendido do próprio Cristo, quando ele fica 3 anos no deserto da Arábia. O próprio Senhor Jesus ensinou o Evangelho para Paulo, não foi homem, mas Atos diz que Gamaliel ensinou ele, mas ensinou a ele a lei mosaica. O Evangelho Paulo aprendeu face a face com Jesus. Jesus desceu do céu para ensinar as verdades do Evangelho para Paulo. Por isso que ele é um apóstolo nascido fora do tempo, porque os outros apóstolos andaram com Jesus antes da morte dele. Paulo não. Paulo é bem depois, quando ele estava perseguindo a igreja, matando crentes, e Jesus vai até ele. E então Paulo escreve essa carta, resumindo isso: Gálatas, ó Gálatas, vocês precisam entender uma coisa: ou vocês vão ficar com o Evangelho, no qual Deus fez tudo em Cristo, que morreu na cruz por vocês, ou vocês vão entrar por esse caminho, que é outro Evangelho. E lembre-se, um outro Evangelho vai levar a pessoa à idolatria, porque é um outro Deus, porque só existe um Deus verdadeiro, é o Pai do Senhor Jesus, que enviou Cristo para morrer por pecadores, e fez a promessa que todos aqueles que se arrependerem dos seus pecados e crerem em Cristo serão salvos, aleluia. Por isso que ele é um pastor bravo quando ele escreve essa carta, porque as pessoas estavam atrapalhando o caminho do céu na vida da igreja. O pior não é quando a gente vê tudo errado lá fora, as perversões, a adulteração da verdade, ou melhor, nem existe mais verdade lá fora, tudo é relativo. E o perigo é você entrar por esse caminho, como se não tivesse verdades absolutas, certo e errado. O problema é quando eles querem mudar as verdades de dentro da igreja, porque eles podem levar a igreja à morte espiritual. Então ele escreve essa carta forte, uma carta para ser lida perante a igreja. Mas o texto aqui que nós falaremos nessa noite, a partir do capítulo 2, acontece um encontro interessante entre Pedro e Paulo. Pedro, um dos primeiros a ser chamado, um dos primeiros discípulos, aquele que Jesus falou, cuida dos seus irmãos, aquele que fez a primeira pregação, e milhares de pessoas se converteram, mas ele, quando chega diante dos gentios, e Paulo está lá, ele está comendo com gentios, e na lei de Moisés, um judeu não podia comer com gentil, eles tinham regras severas sobre a alimentação. Por isso que causava tanto escândalo aos judeus, quando Cristo comia com um pecador.
Lembre-se da pregação de Zaqueu. O povo ficou horrorizado, mas como que Jesus come com esse pecador publicano? É porque Deus estava levando a salvação àquele homem. Ele não tinha nada para oferecer a Deus, mas ele só se agarrou em Cristo, que foi levar a graça salvadora por ele. Então Pedro está ali comendo com os gentios, e de repente chega uma outra comitiva de judeus vindo de Jerusalém, da parte de Tiago, que também junto com Pedro e João eram os 3 principais da igreja em Jerusalém. Então quando chega esses irmãos da parte de Jerusalém, quando Pedro olha para eles, Pedro fala, nossa, eles vão achar que eu estou quebrando a lei de Moisés, então eu vou me afastar desses gentios, eu não vou comer com eles. E quando Paulo vê esse comportamento de Pedro, inclusive o próprio companheiro de Paulo, de missão, Barnabé, entra por esse caminho. Diz a escritura que Paulo repreende Pedro, porque se tornou repreensível. Fala assim, fazendo um trocadilho, uma paráfrase, como assim? Você está comendo com eles, falando de Cristo, falando do Evangelho, aí quando chegam os de Jerusalém, que são apegados à lei de Moisés, você se afasta dos irmãos? Que confusão que é essa? E a partir então dessa cena, dessa repreensão pública, Paulo repreendeu Pedro publicamente. Ele não chamou ele numa salinha do lado e falou com ele, Pedro, o que você está fazendo? Ele falou diante de todo mundo, porque Pedro estava fazendo aquilo diante de todo mundo. E então a partir disso ele vai fazer uma exposição do que é a verdadeira religião, onde o pecador é justificado somente pela fé, onde a salvação é totalmente pela graça. Repito a você, se você até hoje tem pensado que você confessou a Cristo, que você tem Cristo, mas que se você não fizer algo, você perde, você então ainda não entendeu o Evangelho. O Evangelho é, Deus fez tudo. Fala, não pastor, não pode ser. O Evangelho é isso, porque o Evangelho, ele humilha o pecador, porque não deixa nenhum espaço para você se gloriar. Ou você se apega totalmente com Cristo, ou você vai ter que ir para outra religião, que é a religião de obras, onde você vai ter que fazer alguma coisa para ser salvo. Pode olhar todas as religiões, eles têm que fazer algumas coisas, eles têm que ter um sofrimento, eles têm que ir num lugar, eles têm que fazer isso, têm que fazer aquilo. Se não fizer alguma coisa, não completa o rito da salvação. Mas a verdadeira religião diz que quando Cristo morreu, Ele gritou na cruz, está consumado. Como é que uma coisa está feita, está completa, e ainda vai faltar algo adicional? Esse não é o Evangelho. O Evangelho é Deus fez tudo. Você recebeu como um mendigo espiritual, apenas creu naquilo que Cristo fez. E então Paulo vai começar a desenvolver essa ideia a partir do verso 16. Sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei. Percebam, ele está dizendo o seguinte, fala assim, irmãos judeus, nós não podemos causar confusão aqui, porque ou nós somos salvos porque Cristo morreu na cruz e Deus fez tudo, ou então nós ainda estamos achando que nós somos salvos porque nós vamos obedecer a lei de Moisés, mas ninguém consegue obedecer essa lei, logo ninguém é salvo por ela. Mas o homem ainda ele quer ter um espaço, porque a gente foge sempre da humilhação. É difícil para um homem dizer, Deus é soberano sobre todas as coisas. É difícil para o homem admitir isso, aceitar isso. E só nesse verso 16, ele vai repetir 3 vezes. Nós somos justificados pela fé em Cristo. O que é ser justificado? Você crê em Cristo, na morte de Cristo por você na cruz. E então Deus declara, você é justo, você agora tem comunhão comigo. Ele vai escrever depois nessa mesma carta, agora vocês por causa disso têm o Espírito Santo, e vocês agora são filhos de Deus, e vocês agora fazem uma oração, papai, Abba, pai. Por que tem essa intimidade? Porque agora você conheceu a Deus, você foi salvo,
Você não está mais preso àquele conceito que Deus é um juiz severo, como Lutero sofreu tanto. Esse era o grande sofrimento de Lutero, o reformador alemão. Ele olhava para Deus, ele era um monge. Ele falava: Deus, eu preciso te obedecer e eu preciso fazer os mandamentos. E quanto mais ele fazia, mais ele ficava angustiado, porque ele percebia que ele não conseguia fazer tudo. E mais ele ficava com medo de Deus, porque não, Deus exige que eu faça tudo certo, mas eu não consigo. E aquilo ia deixando ele cada vez mais perdido dentro da igreja católica. Quem libertou Lutero? Lutero foi liberto quando ele entendeu que Deus salvava ele, não por aquilo que ele fazia para Deus, mas por aquilo que Cristo havia feito por ele. Ele só precisava então crer que Cristo tinha feito tudo. Igreja, às vezes você pode estar olhando Deus ainda como Lutero olhava, um Deus que você fica com medo, você só olha Ele como juiz, e Ele é justo juiz, de vivos e mortos. Mas nós precisamos aprender a olhar um Deus que é tão bondoso, gracioso, que enviou o seu Filho para fazer tudo aquilo no seu lugar. Porque vocês não conseguem cumprir as leis de Deus. E se vocês cumprirem 400 e for 401, por causa de um que você quebra, você é culpado dos 401. E mesmo se você obedecesse os 401 e tivesse em um só dos mandamentos uma motivação egoísta, você era culpado de tudo. Entende o padrão de Deus? É impossível ser salvo pela sua justiça. É impossível você chegar até Deus, é impossível você pegar uma escada para o céu pela sua obediência. Desiste disso, isso é religião de obra, só existe uma religião verdadeira. Cristo fez tudo, e agora você crê, e quando você crê que Ele morreu por aqueles que se arrependem, que creem no que Ele fez, Ele prometeu que Ele perdoa, e que Ele salva, e começa uma nova vida, uma nova obediência. Ele fala isso 3 vezes, no verso 16, ele diz no final ainda que ninguém será justificado, por obras da lei ninguém será justificado. Olha o que Deus está falando para você nessa noite. Se você acha que eu vou te salvar, porque você obedece alguns dos meus mandamentos, ou porque você faz algum tempo de oração, ou porque você vem no culto, porque você oferta, ou porque você lê um pouquinho de Bíblia em casa, desista, esse não é o meu padrão. Eu não salvo você através daquilo que você faz, eu salvo você quando você tem fé naquilo que o meu Filho fez. Esse é o Evangelho, por isso que é de graça, porque se a salvação depende de algo que você fez, então não é mais graça. Você teria mérito, e Deus teria que retribuir a sua obra, salvando você, mas isso faria de Deus alguém que teria que dividir a glória dele, mas Deus não divide a glória dele com ninguém, aleluia por isso. Ele não divide. O verdadeiro Evangelho é você simplesmente falando assim: Deus, eu não consigo fazer, eu posso até me esforçar, mas é impossível cumprir os seus mandamentos à risca, mas eu creio que Cristo cumpriu por mim, eu creio que Cristo morreu para perdão dos meus pecados. Essa é a mensagem do Evangelho. Por isso que Paulo está furioso com esses judeus que estão ali tentando adicionar algo na pregação simples do Evangelho. Cristo morreu por pecadores, e Ele espera que eles se arrependam e creiam e tenham seus pecados perdoados. O verso 17 ele diz: mas se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não. O que está acontecendo nesse versículo tão estranho? Como assim Deus, Cristo é responsável, é ministro do pecado? Se aqueles judeus estão certos, e Pedro então não poderia comer com eles, porque seria pecado, então Cristo então ensinou o pecado, porque Cristo falou, olha, o alimento não contamina quando você come, mas o que está contaminado é o que sai de dentro de você.
E Jesus falou que considerou todos os alimentos puros, dando graças a Deus. Quer dizer, vocês não entenderam o que Cristo ensinou? Se vocês falam que vocês não podem comer com os gentios, então vocês estão dizendo que Cristo pecou, porque Ele comeu. Olha a acusação. E aí a resposta de Paulo rápida é: certo que não, Cristo não é ministro de pecado, Cristo não ensinou pecado. Até porque Ele mesmo diz: quem de vocês me convence de pecado? Cristo é santo. Mas perceba a acusação. Se aqueles judeus estão corretos, Cristo pecou, mas Cristo não pecou. E aí vem o verso então, 18, que diz: porque se torna edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Paulo agora se coloca, e Paulo aqui está sendo gentil com Pedro, porque ele poderia falar assim: Pedro, se você sabe, se você viveu com Cristo e sabe que nós somos salvos pela graça, não é por obediência da lei de Moisés, como é que você vem voltar para a lei de Moisés? Por isso que ele diz aqui, no verso 18, porque torna a edificar aquilo que destruiu. Ou seja, se nós não vivemos mais pela obediência à lei, como é que você quer edificar de novo isso? Isso nunca funcionou. Mas Paulo é um homem gentil. Paulo, ele olha para Pedro e fala: Pedro, eu não vou fazer isso com você. E aí o próprio Paulo se coloca na situação, como se ele tivesse no lugar de Pedro, porque ele também é judeu. Ele está dizendo: eu também poderia ter cometido esse pecado que você cometeu. E então ele fala: porque se torna edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Ou seja, Paulo está dizendo: eu não posso começar a anunciar que para as pessoas serem salvas em Cristo, elas têm que guardar a lei de Moisés, porque eu seria um transgressor, porque não é esse o evangelho que Cristo me ensinou. Esse é o ponto. E então ele diz: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei. O que ele está dizendo? Eu não vivo mais como eu vivia antes, que eu achava que pela lei que eu estava agradando a Deus. Por que Paulo matava crente? Porque segundo a lei de Moisés, aqueles homens estavam blasfemando contra Deus. Então por causa da lei ele se torna um matador de crentes. Mas agora ele diz que ele morreu para a lei. Por quê? A fim de viver para Deus. Presta atenção nisso aqui. Ele está fazendo um contraponto. Ou você acha que você vive na sua obediência, ou você vive para Deus. Se você vive para Deus, você precisa aceitar a obediência que vem dele. E quem obedeceu? Cristo obedeceu. Só que é difícil para o homem às vezes aceitar isso. Por quê? Porque desde pequeno nós somos criados, ensinados, educados, que eu tenho que fazer algo para merecer. Sempre assim. Se eu quiser subir, eu tenho que merecer, eu tenho que fazer, eu tenho que me esforçar. É assim a nossa vida. Só que quando o assunto é salvação, esse princípio não é assim. É Deus que faz tudo. Por isso que o homem tem dificuldade de receber a graça, porque ele não pode fazer nada. Ele simplesmente olha para ele e fala: Senhor, eu sou falido. A minha obediência não te convence, a minha obediência não me livra do inferno. O seu melhor testemunho põe você no inferno, mas se você está obedecendo, pode ser que você vai sofrer um pouco menos. Agora, alguém que tem uma fé simples, direta, singela, na obediência perfeita de Cristo, Deus promete o céu, aleluia. Não confie em você, não olhe para você, olhe para Cristo e tenha paz. Olhe para Cristo e você vai ser livre também desse sentimento de que a gente tem que fazer tudo para agradar as pessoas, porque com as pessoas você não pode simplesmente crer nelas, mas em Deus você pode ver assim. Você pode simplesmente olhar para Jesus e falar: eu creio que o Senhor morreu pelos meus pecados, eu creio que o Senhor obedece no meu lugar, eu creio que o Senhor sempre falou a verdade, eu creio que o Senhor sempre amou o próximo, eu creio que Jesus sempre amou a Deus como tem que ser amado. Eu não consigo. É isso que Paulo está lutando aqui com a igreja. Quantas coisas entraram no seu coração, porque você tem que fazer algo, somente Cristo não é suficiente.
E ele diz ainda no 19: estou crucificado com Cristo. O que quer dizer isso? Eu morri para o mundo. Eu não vivo mais pela obediência da lei. Cristo obedeceu por mim. Eu morri para o mundo. Eu virei as costas para o mundo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Uma outra coisa que a gente tem muita dificuldade de entender é que Cristo vive em nós. Nós não somos nossos, nós somos de Deus, fomos comprados por Deus, libertados por Deus, mas nós vivemos como se a nossa vida fosse nossa. Você não é seu, a não ser que a não ser que Deus não comprou você, a não ser que você ainda não chegou em Jesus, porque se você chegou em Jesus, se você creu em Jesus, de todo o seu coração, entregou toda a sua vida a Ele, a sua vida não mais lhe pertence. Você não pode viver mais como você pensa, como você quer. Você precisa viver inteiramente para Cristo, em todas as coisas. Esse é o Evangelho. Você não pode achar que a sua vida com Deus é 1h30 num culto de domingo. Você não pode achar que a sua vida com Deus é 30 minutos orando, ou 20 minutos lendo a Bíblia. Não, a sua vida com Deus é tudo, porque Cristo vive em você. Essa é a verdade do Evangelho, porque o Espírito está naqueles que creem. Esse é o Evangelho. Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne. Como assim na carne? No corpo. Ele está aqui, porque a vontade dele mesmo era ir para o céu, era sair do corpo, ou seja, era morrer e ir com Jesus. Vivo pela fé no Filho de Deus. Aqui tem uma coisa importante: vivo pela fé no Filho de Deus. Escute de novo: eu vivo a vida pela fé no Filho de Deus. É assim que está baseada a nossa vida com Deus. Eu vivo olhando para Jesus, eu vivo esperando de Jesus. É assim. Isso que é viver pela fé no Filho de Deus. Eu não vivo mais olhando o mundo com os meus olhos, eu vivo olhando o mundo com os olhos de Cristo. Eu olho as pessoas a partir do que Cristo olha as pessoas. Faz diferença para você. Quantos de nós estamos vivendo com Cristo, mas longe dele? Salvos por Cristo, mas amando mais o mundo do que as coisas de Cristo. E diz ainda que essa fé que ele vive, ele fala que esse Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Uma prova que Deus ama aqueles que creem. Ele morreu por eles. Cristo morreu pela igreja, Cristo morreu pelo seu povo. Você não vai encontrar ninguém que vai se colocar para morrer por você. Mas pode ser que um pai se ofereça para morrer pelo filho. Mesmo que isso aconteça, esse pai não vai ter poder de salvar esse filho. Vai ser mais um ato de heroísmo, mas Cristo não. Cristo morreu por aqueles que creem nele. Cristo morreu para perdoar os pecados daqueles que creem nele. Esse é o Evangelho. Irmãos, o Evangelho é muito simples. O Evangelho é simples. Cristo morreu por pecadores. Se arrependam e creiam nele e tenham a vida eterna. E experimente a verdadeira liberdade. E aí chega no verso 21, o que ele fala? Não anulo a graça de Deus. Pois se a justiça mediante a lei segue se morreu Cristo em vão. Se você, presta atenção, se você está vivendo uma vida que sempre você está olhando que você é salvo, ou que você agrada a Deus por aquilo que você faz, no final, esse verso 21 se encaixa para você. Então parece-me que Cristo morreu em vão em relação à maneira como você vive. Perceba os dois caminhos? Cristo morreu por mim, pastor.
você está na religião verdadeira. Ele fez tudo por você, e você crê nele, você recebe tudo, recebe justiça, obediência, perdão, ressurreição dos mortos, tudo é adotado, justificado, santificado, tudo, porque a Bíblia diz que Deus não nega nada, Ele já deu o Filho. Mas se por um lado, se você está tentando manter a sua vida com Deus através do seu testemunho, do seu esforço, da sua obediência, Cristo morreu em vão para você, porque você não entendeu o Evangelho. Essa é a mensagem do Evangelho. Por isso que Paulo está bravo com os Gálatas, porque eles estão indo para outro Evangelho, não está ficando com a simplicidade do Evangelho. Olha aqui para mim, você já parou para pensar quanta angústia, quanta ansiedade vai sair do seu coração o dia que você crê no Evangelho, como Paulo está ensinando aqui nessa noite? Você vai ser liberto. Não estou falando clinicamente dos remédios, mas de ter que tomar remédio porque é ansioso, porque fica preocupado, quando deveria confiar totalmente em Jesus, mas não confia, e aí vive como se você fosse resolver os seus problemas, e a gente não pode. Então, depois de dizer isso, Paulo apela mais ainda. Ele chega no capítulo 13 e fala assim: ó Gálatas insensatos. Sabe o que ele está dizendo aqui? É a mesma coisa que um pastor chegar aqui para vocês e falar assim: ó igreja louca, vocês estão loucos, vocês escutaram o Evangelho onde diz que Cristo morreu, e agora vocês estão querendo começar crendo que Cristo morreu por vocês, mas agora vocês têm que fazer alguma coisa para vocês continuarem sendo salvos. Com todo respeito aos católicos, é assim que os católicos pensam. Cristo morreu, mas se os católicos não continuarem fazendo os sacramentos, indo na missa, fazer todas as coisas, eles não completam a salvação. Então é um tipo de doutrina de salvação, onde Deus e o homem estão juntos cooperando, mas o Evangelho não diz isso. O Evangelho diz que Cristo fez tudo, e nós pela fé recebemos. Lembre-se, salvação pela graça. Você não merece. Por que não merece? Porque você não fez nada. A única coisa que nós fizemos diante de Deus foi pecar. E ainda Paulo fala, escuta, continuando esse verso, ele diz assim: quem vos fascinou fascinou a vós outros, antes cujos olhos foi Cristo Jesus exposto como crucificado. Olha o que Paulo está dizendo aqui para os Gálatas. Escuta, igreja, quem foi o feiticeiro que fez um encanto nos olhos de vocês? Porque eu preguei para vocês, eu expus diante dos olhos de vocês que Cristo foi crucificado por vocês. Mas agora vocês estão se deixando levar, porque vocês têm que fazer algo mais para vocês continuarem na salvação. São termos muito fortes. E ele então faz mais uma pergunta: quero apenas saber de vós uma coisa. E aqui eu faço a pergunta para você: vocês receberam o Espírito pelas obras da lei, ou receberam o Espírito pela pregação da fé? E agora volta isso para a sua vida. O Espírito Santo veio em você, escute isso, quando você estava vivendo tudo certinho, tudo obediente. Aí Deus olhou para você e falou: nossa, ali tem alguém justo, alguém obediente, o Espírito vai lá. Foi assim? Ou o Evangelho foi anunciado para você, e você tremeu diante de Deus, e você viu que você era pecador, e que você precisava de Deus, e aí então o Espírito veio e convenceu você, e mostrou Cristo, e você abraçou Cristo? Não é tão difícil de entender, só precisa crer. Vocês entenderam? O Espírito não veio na sua vida porque você estava fazendo tudo certo, porque Jesus não veio para os sãos, Ele veio para os doentes, para os enfermos, para os pecadores. Paulo fala para eles: vocês começaram no Espírito, porque eu preguei o Evangelho para vocês. E aqui tem um risco que todos nós corremos. Quando você se converteu e veio aquela inundação da ação de Deus na sua vida, você reconhecia que você não tinha nada,
que tudo era de Deus, mas conforme você começa a andar, parece que você começa a crescer na fé, e aí você começa a achar que você consegue manter, ou sustentar, ou ajudar Deus para te salvar. Esse é o problema que Paulo está dizendo. Você não pode fazer isso, você tem que continuar dependendo da graça de Deus, até o último dia, porque na hora da sua morte, você não vai falar: ó Deus, lembra da minha obediência, ó Cristo, tem compaixão, vem me buscar. Que oração que você vai fazer? Nenhum de vocês, quando quer que alguém conheça Cristo, fala assim: ó Senhor Jesus, Ele é tão obediente, Ele é tão bonzinho, vem salvar Ele. Vocês oram assim? É assim que vocês oram? Ó Deus, Ele não te conhece, mas Ele precisa de ti, Ele também é pecador. A oração de vocês é uma oração que reconhece um Deus gracioso, mas às vezes quando a gente vai conversar, a gente vai viver, a gente quer colocar alguma coisa com o Evangelho. É isso que Paulo fala, nós não podemos fazer, igreja. Eu quero terminar essa mensagem aqui no verso 19, que fala: a fim de viver para Deus. Deus te salvou de maneira graciosa, para você só ser dele de maneira exclusiva, propriedade exclusiva. E aqui eu me lembro de uma colocação de Lutero. A religião do mundo, que é obras, ela vai falar assim para você: você precisa fazer isso para Deus aceitar você, você precisa fazer isso para Deus amar você, você precisa fazer isso para Deus salvar você. Essa é a religião das obras, que muitos estão nela. Mas o Evangelho fala assim: você precisa apenas crer que Cristo fez tudo por você, e Ele vai então fazer tudo. Ele vai te santificar, Ele vai fazer você andar na luz, Ele vai perdoar os seus pecados, Ele vai tirar você de uma relação com Deus, onde Deus coloca medo em você, e você vai correr para Deus, porque você vai conhecer um Pai amoroso. Que Deus te ajude a entender nessa noite, que a mensagem do Evangelho é simplesmente você crer que Cristo fez tudo por você, você só precisa aceitar isso na sua vida. E como que eu vivo depois, pastor? O que Deus começou, Ele vai completar até o dia de Cristo Jesus. Deus não vai deixar de santificar aqueles que Ele salvou, aqueles que Ele justificou. A salvação é somente pela graça, mediante a fé na morte e ressurreição de Jesus Cristo. Qualquer outra coisa que você colocar, tentando se salvar, você está indo na outra religião, religião das obras. Deus livre vocês dessas coisas, e o Espírito Santo conduza cada um de nós à verdadeira religião, que é crer em Jesus, que morreu por pecadores.